detalhe, de quartos e tudo, das inscrições. Aí eu recebo uma mensagem do pastor Tiago Marcondes, com um vídeo dele, e o médico falando com ele, e o médico vetou a vinda dele para cá. E eu vinha falando todo dia com o pastor Tiago, perguntando da saúde dele, como é que ele estava, e ele dizia assim: o plano continua, o plano continua. Então, não sei se foi interpretação, para mim, falar, está certo, está tudo certo para esse final de semana. Mas aí na quinta noite, aí Deus fechou as portas com ele, o médico vetou, ele está com um problema de cardíaco, ainda está tratando, vendo o que pode ser feito. Então, são coisas que a gente não tem controle, não é verdade? A gente ora, a gente prepara. A Bíblia diz em Provérbios que o cavalo prepara-se para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Então, a gente preparou o cavalo para a batalha, preparamos tudo, e o tema, subtemas e tudo, e deixamos com ele, mas aí não deu. Aí a primeira coisa eu falei assim, vou entrar em contato com o Richa, porque o pastor Tiago tirou o Richa e Johanna lá do quarto onde eles estavam dormindo, provisoriamente. Eu falei, vou falar pelo menos para avisar para ele voltar para lá, não precisa sair de lá, mas eles já tinham saído. E no mesmo momento o Richa falou assim, olha, o que eu puder ajudar, eu estou aqui para servir. E alguns missionários do PV também falaram assim, olha, estamos à disposição. Mas o Richa falou assim, pastor, acho que a última mensagem é do pastor. Aí ele já tinha aceito ontem à noite, né? Eu falei, agora não tem jeito, o Richa já fez a parte dele, então não tem como fugir dessa responsabilidade. A gente faz as coisas, mas a gente nunca sabe o que realmente é o plano do Senhor. Nós tínhamos programado um grupo de time de futebol, que a gente ia para Lima, no Peru, para representar a comunidade Nikkei, aqui participando de um evento internacional de todos os países que tem colônia japonesa. Cada 2 anos é num lugar, e esse ano seria em Lima, no Peru. E era o lugar, a gente já tinha ido para Santiago, tinha ido para São Paulo, para Argentina. Aí eu falei assim, nós vamos fechar o ciclo, falei para o grupo, vamos fechar o ciclo, então nós vamos estar lá. E eu ia estar voltando na quarta-feira, à tardezinha eu estava chegando aqui. Aí eu falava para a Suzana, falou, olha, tem muita coisa. Mulher às vezes coloca coisa na cabeça da gente, né? Olha, tem muita coisa. Eu falei, não, a gente vai deixar tudo preparado, tudo, não tem problema não, né? O homem tem dessas coisas também. Pois é, Deus fechou as portas de lá, e realmente não daria para ter ido. O Teiro ficou doente de cama, e ele fazia parte do grupo, pelo menos ia para me ajudar. Aí ele ficou doente também. Eu falei, já pensou carregar um baita homem daquele doente para lá, para cá, em Lima, no Peru, né? Aí também começaram a acontecer várias coisas, tivemos um funeral agora essa semana, e todo dia eu tinha que ouvir a esposa ainda por cima falar assim, está vendo? Dizem que sempre quando o homem faz alguma coisa errada, sempre vai ter uma esposa por perto para dizer, eu te avisei. E graças a Deus, né? Graças a Deus que Deus fechou as portas, e realmente não daríamos conta para tanta coisa que, além desses imprevistos todos, né, que aconteceu. Mas uma coisa, no meio disso tudo que nos dá segurança, a gente não entende, mas nos dá segurança, é o fato de sabermos que realmente Deus está no controle das coisas. É fácil a gente falar, mas na hora que a gente passa, a gente luta com esse sentimento. Por quê? Né? Mas é muito bom depois a gente chegar, depois de discutir um bom tempo, a gente parar e falar, puxa, Deus tinha razão. Porque Deus conhece o amanhã, Deus conhece a semana que vem, Deus conhece o que vem pela frente. Então sabemos que nada acontece a nós, filhos de Deus, sem a permissão soberana de Deus. Isso nos traz conforto, nos traz segurança. O tema dessa convivência aqui é cuide do seu coração, não do coração como do pastor Tiago, também precisa cuidar, né, dessa parte aí, mas não tanto disso. Quando a Bíblia fala de coração, fala do interior, do nosso relacionamento com Deus e com as pessoas, aquilo que vai dentro de cada um de nós.
E o texto base é Provérbios capítulo 4, 23, quando diz: acima de tudo, sábio Salomão, depois de ter feito um monte de coisa errada na vida dele, mas ele diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração. Por quê? Porque dele depende toda a sua vida. Guardar o coração não é uma coisa momentânea, de uma convivência, de um tempo na igreja, mas dele depende toda a nossa vida, porque dele depende todos os nossos relacionamentos, não só com Deus, mas com pessoas, não só na igreja, mas fora da igreja também. A outra versão da NVT diz assim: acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Então, às vezes a gente pensa assim que as circunstâncias, a política, o país, as pessoas ao redor é que influenciam e afetam e dirigem a nossa vida. Não é. A nossa vida é dirigida com aquilo que realmente preenche o nosso coração. Então, cuide do seu coração. Primeira reunião, nós falamos, o pastor Richa falou sobre a importância de guardar o seu coração, de cuidar do seu coração diante de Deus. Tudo começa por aí. No final das contas, aquilo que eu tenho repetido, no final das contas é tudo entre você, entre eu e Deus. No final das contas é tudo cai nisso aí, né? Como está o meu relacionamento com Deus? Esse é o ponto de partida. Em segundo lugar, cuide do seu coração diante da família. A nossa vida com Deus deve refletir diretamente na nossa vida familiar. Então, se você é uma pessoa muito ativa, faz muito bem as coisas na igreja, mas na sua casa você é uma negação, não sabe nem arrumar a cama quando acorda, alguma coisa está errada. E você consegue obedecer seu líder de GA, líder de GF, seguir as orientações, mas não consegue ouvir a sua família, não consegue orientar a sua família, reunir a família para orar junto, alguma coisa está errada. Por quê? Tudo começa com Deus, mas isso vai como a pedra que você joga no lago, a água calma, aí ele pega, você joga e aqueles círculos concêntricos, eu aprendi isso, círculos concêntricos, um círculo, então começa no meio ali do relacionamento com Deus, isso deve se alastrando. Em Mateus capítulo 11, versículo 1, Jesus fez o seguinte, logo depois que ele juntou os discípulos, os apóstolos, a primeira coisa que ele fez, ele foi na cidade de cada um deles, pregando, levando junto aquele grupo de pessoas recém-recrutadas. Por quê? Porque ele sabia que se eles conseguissem ter vitória, seguir a Jesus dentro da sua própria cidade, da sua vizinhança, eles não teriam medo de lugar nenhum. O lugar mais difícil da gente testemunhar é dentro da nossa própria casa. Lugar para desconhecido, bater de porta em porta é difícil, mas não é tão difícil como assumir o evangelho dentro da nossa própria casa. Então, se o nosso filho não tem prazer de vir na igreja, é porque alguma coisa está errada com o meu coração, não é com nossos filhos somente. É com o nosso coração, talvez não tenhamos dado um bom exemplo, né? Tem crianças que gostam da família na igreja, porque na família os pais são gente boa, mas voltando para casa, parece que na igreja tem no portão, agora um portão novo lá na igreja, né? Parece que tem uma aura mágica, que quando a pessoa passa lá, vira santo, aí saindo de lá, passa o efeito da igreja. Não, cuidar do seu coração, quando você cuida, isso afeta a sua família. Em terceiro lugar, afeta a sua igreja também. Como é que você é na igreja? Então, a alegria de poder servir, a alegria de poder contribuir, a alegria de pensar, como nós ouvimos ontem à noite, no cuidado uns com os outros, no pastoreio uns com os outros, porque é a família de Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho, para concluir a nossa convivência, encerrar. Nossa convivência é a jato, né? Quando pensa que começou, já está terminando. Mas é bom que fica aquele gostinho de quero mais, né? Então, cuidar do seu coração diante das pessoas descrentes, que eu coloquei como mundo aqui, não o mundo geográfico, mas pessoas, é muito complicado. Muito complicado, porque o meu relacionamento com pessoas não cristãs é difícil.
Difícil porque é influenciado por várias coisas negativas. Por exemplo, a igreja, no passado, a igreja, eu penso que eles estavam numa atitude de alienação. Eram ensinadas de que serem santas diante de Deus significava você ser separado das pessoas. Então não participava de festa de aniversário, não participava de festa da escola, não participava das coisas com os parentes. A pessoa se afastava daquele ciclo. Era essa a ideia. Na minha adolescência ali, mais ou menos, ainda tinha resquício disso. Então, ser cristão significava, um cristão maduro significava você viver dentro da igreja. Então, perdia-se o relacionamento com as pessoas descrentes, uma alienação. A palavra santo significa separado, mas não é separado geograficamente. É separado no fato de ser diferente, mas não geograficamente separado. Isso foi um problema para os discípulos na época de Jesus e as pessoas, a multidão que caminhava, porque Jesus se misturava com os pecadores. Ele comia, ia na festa de pessoas pecadoras, ditas pecadoras. Isso escandalizava porque os fariseus religiosos daquela época achavam que Jesus não podia fazer esse tipo de coisa. Os fariseus ficavam separados, não podiam frequentar o mesmo lugar. Era a ideia de santidade. Só que isso mudou, as últimas décadas isso mudou, né? E hoje eu creio que o grande problema do nosso relacionamento com não cristãos é a imitação. Talvez a igreja, com o intuito de alcançar as pessoas descrentes, acabaram se misturando de tal forma que se tornaram iguais. Então as pessoas se convertem, dizem que se converteram, cantores, cantoras, atrizes, atores, dizem que se converteram, mas cantam o mesmo tipo de música, dançam o mesmo tipo de dança, não mudou nada, né? Então aquela ideia de imitação, não há diferença entre um cristão e o não cristão, nos valores, no caráter, nas palavras, nas promessas, no jeito de ser, no jeito de agir. Pastor John Stott, ele diz o seguinte, que existem duas igrejas, um conflito entre duas igrejas, a santa e a mundana. E ele diz, a igreja tende a oscilar entre esses dois extremos. Às vezes, numa ênfase excessiva na sua santidade, a igreja se afastou do mundo, geograficamente, e assim negligenciou sua missão. Outras vezes, numa ênfase excessiva na sua mundanidade, ela se conformou ao mundo, assimilando suas opiniões e valores, e assim negligenciou sua santidade. Eu lembro que com o objetivo da gente alcançar, se aproximar da comunidade japonesa, eu comecei a participar, décadas atrás, dos eventos da comunidade japonesa aqui em Belém. Eu lembro que pessoas da igreja mesmo ficaram escandalizadas e não entenderam que o pastor estava participando das festas mundanas, né? Então era uma geração, era uma época assim. E hoje eu tenho receio. Igrejas de São Paulo, por exemplo, que eu conheço, então as pessoas, entre aspas, mais maduras, ditas mais maduras, por exemplo, bebem. E os filhos estão imitando isso. Então falam, não, é uma cervejinha do lado de um churrasco, né? Não tem problema, é um programinha de final de semana. Eu não sou um beberrão, não sou um alcoólatra. Só que uma vez eu conversei com uma pessoa e disse assim, você tem essa força para você falar, não, agora chega. Mas seus filhos não têm isso. E eu conheço filhos de pessoas que são assim, não conseguiram frear e ter esse autocontrole, e hoje bebe não só cerveja, bebe bebidas muito mais fortes. Então, é esse perigo de pouco a pouco a gente abrir concessões. E uma vez que você abre brechas, você de repente está fazendo as mesmas coisas que o pessoal lá fora. Uma vez fizeram essa pergunta, foi um tipo de uma pesquisa, por que a igreja tem perdido a credibilidade nos dias de hoje? Isso é verdade. Tem pessoas aqui hoje que eu sei que estão aqui, mas se afastaram no tempo da igreja porque ficaram escandalizadas, ficaram decepcionadas com as suas igrejas, com os seus líderes. Agora, diante do mundo, muito pior.
Por que a igreja tem perdido a credibilidade? Por que quando eu digo lá fora, para pessoas não me conhecem, que eu sou pastor, parece que eu vejo uma risadinha meio irônica no rosto das pessoas, como que dizendo assim, é mais um daqueles. Por que as igrejas têm perdido a credibilidade? Sumiu uma moça aí, que até correu na mídia aí, sobre uma Nikkei que tinha desaparecido, e rodou o mundo esse negócio aí, e parece que acharam. E está dando um certo problema, porque ela estava ligada a uma igreja. E aí tem gente já falando que a igreja fez a cabeça dela, a igreja fez isso, a igreja fez aquilo. Existe todo tipo de igreja. E, infelizmente, hoje, por causa disso, a igreja tem perdido a credibilidade. Por isso que é difícil a gente se relacionar com pessoas não cristãs, porque elas têm já preconceito sobre a igreja, sobre os cristãos. Então, por que a igreja tem perdido a credibilidade nos dias de hoje? Nessa pesquisa disse que tem fatores externos que influenciam. Por exemplo, vivemos numa época de tremendo egoísmo, individualismo. O cara não tem nem aí se a vaga é para deficiente ou não, né? E uma vez eu chamei a atenção de um que estava estacionando assim com uma picape lá no supermercado. Ele falou, não, a vaga é de todo mundo, a vaga é de todo mundo. Eu falei, mas é de deficiente aqui, a pessoa precisa. Aí deixei para lá, mas quase que ela falou, não, é para deficiente mesmo, então pode ficar aí, né? Mas é tremendo egoísmo, porque a vaga de deficiente é pertinho, do idoso é bom também, né? Mas é o egoísmo, o individualismo, o cara não está nem aí se vai fechar o trânsito de todo mundo no cruzamento, não está nem aí, ele quer o lugarzinho dele. O hedonismo, a busca pelo prazer. Então, em nome do amor se pode tudo. O consumismo, né? O ter é muito mais importante do que ser. Coisas são mais importantes do que pessoas. O pragmatismo, aquele utilitarismo, a pessoa faz se aquilo é útil para aquilo que interessa para ele. A superficialidade nos relacionamentos, né? Você vê na mídia, às vezes, a pessoa declarando amor eterno, mas é amor eterno enquanto dura, né? Daí a pouco a pessoa já está declarando esse mesmo amor eterno lá para outras pessoas. É o superficialismo. E também tem os fatores internos, a hipocrisia da igreja, que prega uma coisa, vive outra. O legalismo, ainda tem igrejas assim, que pode e não pode, certas coisas. A ganância, as igrejas estão virando empresas, contratando coaching, contratando pessoas descrentes, mas que são fortes em certas áreas para gerenciar coisas da igreja. A ênfase no diabo, tudo é culpa do diabo. Então já ouvi de pessoas querendo expulsar o demônio da preguiça. Não existe demônio da preguiça. Preguiça é pecado, é sem vergonhice. Não é demônio, não se expulsa demônio da preguiça. Mas é fácil colocar culpa, né? É fácil colocar culpa em outros. O orgulho, a arrogância, a igreja assumindo aquela postura de eu estou certo, vocês estão errados, né? Uma coisa de autossuficiência, coisa assim, como se fosse o dono da verdade. Um proselitismo, suicídio intelectual, não se estuda mais, não se prega quase mais sobre a palavra de Deus. Falência dos púlpitos. Na nossa igreja, nós temos meia hora de louvor e 1 hora de pregação. Mas em muitas igrejas é 1 hora de louvor, e nesse louvor envolve tudo quanto tipo de coisa, e meia hora de pregação. Eu fui em igreja assim. Eu fiquei pensando, quando é que vai chegar a hora da pregação? Porque eu ia pregar. Mas era uma coisa atrás da outra, e a pregação se torna um pouquinho. Então, tudo isso tem feito com que as igrejas se tornassem, sem credibilidade, igrejas fracas. Jesus, no início do Sermão da Montanha, primeiro ele fala sobre o caráter do cristão. Quem ele é? Bem-aventurado, os limpos de coração, bem-aventurados, humildes, é o caráter do cristão que ele descreve. E depois, a partir do versículo 13, ele começa a falar sobre a influência do cristão, como é que o cristão deve se portar. Esse cristão
que ele descreveu, do versículo 1 a 12, ele começa a falar sobre a influência que esse cristão deve ter fora da igreja. Ele diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. O mundo está pisando a igreja porque a igreja está perdendo a sua salinidade, perdeu o sabor, então não presta para mais nada. E o sal naquela época, quando ele era o sal natural, conforme perdia o sabor, eles jogavam como servindo de areia, e os outros pisavam ali, era um aterro. E a igreja tem se tornado assim, sendo pisada pela sociedade, porque tem perdido a sua salinidade, perdido o sabor, o efeito de ajudar a conter o apodrecimento dos alimentos. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está nos céus. Sal e luz. Quando falamos de luz, não é essa lâmpada elétrica ou de LED hoje, como nós vemos, né? Outro dia tive que jogar um farol alto em cima de um motoqueiro, vinha do outro lado com um farol só ali na moto, mas muito forte, e ele não estava nem aí, era de LED, eu acho, sei lá o que era. Mas não, quando Jesus escreveu esse texto aqui, falou esse texto aqui, era como se fosse uma lamparina. Vocês da época de agora não conhecem isso, mas eu cresci numa fazenda que não tinha energia elétrica, e a lamparina era querosene assim, e muita gente amanhecia de manhã com o nariz sujo aqui, porque a gente respirava muitas vezes aquela fumaça daquela lamparina de querosene. E quando Jesus diz que nós somos essa luz, a lamparina daquela época iluminava só 1 metro, 1,5 metros à frente de onde a gente estava caminhando. Então, quando fala que nós somos a luz do mundo, significa que você tem que estar perto de quem você precisa ser luz. Não é luz a LED que você, da igreja, você liga a lâmpada LED para iluminar aqueles que estão no mundo. Significa que nós precisamos estar inseridos ali perto de pessoas que são descrentes, que estão nas trevas. Só entendendo rapidamente, não é o nosso texto de hoje, estamos só passando por alguns bem rápido. Fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O que tem em comum essas duas metáforas, essas duas comparações, as duas figuras? Primeiro, mostra que tanto o sal como a luz, o sal, que é o sal da terra, como a luz, que é a luz do mundo, a situação da terra ou do mundo está em podridão, está em trevas. O sal precisa estar inserido na terra, porque a terra está apodrecendo cada vez mais. Dizem que o mundo está melhorando, não está melhorando, está cada vez pior. Estamos aprendendo a sociedade a aperfeiçoar os pecados de antigamente e esconder melhor, mas não mudou nada. A terra está apodrecendo, o mundo está em trevas, não sabe para onde caminha. Essa é a situação comum a isto. O que há em comum? A função do sal é conter o apodrecimento. Eles usavam o sal para conter o apodrecimento dos alimentos, não havia geladeira, então eles tinham que usar para isso, para dar sabor, algo que está insípido. Hoje eu não sei, ontem não sei quantos notaram, mas nós tivemos um cineminha ali e tal, e o Hitoshi fez pipoca, aí eu falei: Hitoshi, nós colocamos sal? Aí que eu lembrei, eu falei: eu acho que eu não coloquei não. Aí tinha uma metade que acho que foi sem sal, nem sei se alguém reclamou ou não, mas faz bem para a saúde, foi sem sal. Mas é assim, o sal faz falta, não é? Então essa função de conter o apodrecimento, pelo menos do ciclo, você não vai conseguir conter o apodrecimento do mundo, mas daqueles que estão mais perto, da sua família, da igreja, das pessoas do seu círculo de amizade, conter. Nesse grupo que estava treinando para futsal, para futebol, para viagem, nos treinos que às vezes eu ia junto lá,
o técnico era um técnico de futsal do Remo, mas fala muito palavrão. Ele é bom, mas fala muito palavrão. Aí ele dizia para o Joe, meu filho, fala assim: o teu pai não está aqui hoje? Então eu posso falar palavrão. Então, assim, de uma certa forma, essa é a ideia, que as pessoas, quando no círculo que você está, as pessoas, opa, vamos parar com essas piadas que tem fulano aqui. É conter o apodrecimento. Não vamos fazer esse tipo de coisa porque ele não gosta. Nós íamos uma vez por mês, tem um jantar de pessoas da comunidade, a gente participa para ter um envolvimento com eles, e antes era assim, antes pegava, todo mundo comia, todo mundo bebia e rachava. Agora o que é caro é bebida, e eu tinha que pagar a mesma coisa, mas não falei nada, mas aí chegou um certo tempo, que o líder chegou e falou: não está certo isso, vamos fazer a bebida de fora, porque tem gente, ele não falou meu não, mas tem gente que não bebe. E aí a partir disso fizeram assim, e eu dei graças a Deus, porque... Mas sim, não precisa falar nada, é a influência, né, de conter um pouquinho esse tipo de coisa. A função, não só a função, mas a distinção. O sal precisa ser diferente do lugar onde que ele é colocado. A luz precisa ser diferente, precisa fazer diferença, né? Você não tem que apagar acender as trevas, essa não é a sua preocupação. Não tem que ficar reclamando que o mundo está em trevas. Jesus advertiu com relação a isso. Você tem que acender a sua luz, fazer brilhar a sua luz. Assim brilhe, versículo 16, a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Não está falando assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que ouçam. Está falando para que vejam. O mundo precisa ver primeiro a nossa atitude, para depois ouvir o que a gente tem para falar. Se a nossa atitude é ruim, você pode falar o que você quiser, que eles não vão ouvir. Por isso que um dos requisitos, nós vamos conversar um pouquinho aqui na hora dos grupos, um dos requisitos fundamentais quando a gente pensa no relacionamento com pessoas descrentes é a integridade. Perdemos a integridade, perdemos o ouvido das pessoas. E que o mundo está acusando, não está ouvindo a igreja, porque a igreja perdeu a integridade. Então a gente luta com relação a isso, né? Então a gente, dentro do nosso ministério, vamos completando 45 anos, né, de ministério, a gente sempre tem lutado com isso. Não vamos acumular coisa, não vamos dar motivo para a pessoa nos acusar. Uma vez eu lembro que um diácono da igreja aqui, ele chegou: pastor, por que o pastor não troca de carro? Não sei se ele estava querendo dizer assim para chegar, porque eu estou velho, estou precisando de um carro mais confortável, né, automático e tal, né? Mas eu falei: olha, por duas razões. Primeiro, porque eu não preciso, né, só está eu e minha esposa, então um carrinho pequeno, só não me deixando no caminho, como acontecia com o meu carro antigo, quando eu cheguei aqui em Belém, que parecia um crente fervoroso, porque o lugar onde ele parava, ele pregava, né? Então, aquele carro tem história. Então eu orava a Deus, falei duas coisas, Senhor: eu queria um carro pelo menos para não me deixar na rua, com a família ali, tendo que vergonhosamente empurrar no meio da rua. E outra coisa, se o Senhor me desse um carro com ar-condicionado, eu daria graças a Deus, porque eu vou para um casamento, Senhor, eu chego suadão lá no casamento. Então, se o Senhor puder, né? E Deus respondeu às nossas orações. Mas assim, para que eu preciso? Para as pessoas chegarem, mesmo que eu compre com o meu dinheiro, para as pessoas falarem: está vendo, o pastor está com um carro novo. Para quê? Nós devemos cuidar, a Bíblia diz, não só com o mal, mas com a aparência do mal. Se a minha forma de agir, vestir, ou as coisas que eu tenho, que eu adquiro, isso é tropeço para as pessoas de fora, os não cristãos, então eu devo evitar. Nossa igreja, nós não tocamos em finanças, não falamos sobre finanças. Primeiro, porque a oferta na Bíblia, 2 Coríntios 8 e 9, a oferta é voluntária e espontânea. Respeito às igrejas que fazem diferente, passam sacolinha e tudo, a nossa igreja
Mais de 30 anos atrás fazia isso, mas eu olhei no contexto de 2 Coríntios 8 e 9 e falei, isso está errado. Não, mas é voluntário. Não é voluntário. Se passa a sacolinha na frente e fica balançando na minha frente, isso não é voluntário. Então isso não é bíblico. Ah não, agora fica lá na frente, quem quiser vai lá e... Não é voluntário. Porque quem não fica sentado, ele é constrangido. Então, a partir de então, eu falei, não vamos mais fazer isso. É um princípio bíblico e Deus vai suprir as nossas necessidades. E desde então, a nossa igreja nunca tivemos necessidade, sempre tivemos a mais, sempre investimos em missões cada vez mais. Por quê? Primeiro, para não dar motivo para pessoas de fora. Uma pessoa descrente entrar na igreja, ele não vai ouvir sobre dinheiro. Ele vai ouvir sobre a palavra de Deus. Luz do mundo e sal da terra. Não somente a função de fazer diferença, não somente o fato de ser diferente, mas também a condição. O texto diz que o sal tem que ter sabor. Se perder o sabor, não presta para mais nada. A luz, se não brilhar, não presta para mais nada. É literalmente isso. O texto diz assim, não serve para mais nada. Para mim isso é forte, porque quando a Bíblia diz isso, significa cristãos que não estão fazendo diferença no contexto que estão inseridos. Não servem para mais nada. Porque Deus nos salvou para fazermos diferença. Se o sal perder o sabor, a luz perder a sua luminosidade, para que serve? E para mim a aplicação é muito forte. Significa que não serve para mais nada. Não importa o quanto venhamos à igreja, tenhamos ministérios na igreja, contribuamos, se nós não estivermos fazendo diferença no mundo em que estamos inseridos, não importa o que estejamos fazendo, estamos vivendo uma vida cristã inútil. É duro pensarmos dessa forma, é duro, mas é a grande verdade. E para que tanto o sal como a luz possa fazer diferença, é preciso que haja doação. O sal se dissolve. Quando não se dissolveu, você acha estranho, porque aquelas pelotas de sal que tem. Não, o sal tem que se dissolver no lugar onde ele está inserido. A luz, ele gasta, ele dá energia. Ele se doa para iluminar. Então custa, né? Custa para chegar em nenhum desses jantares, mesmo fora a bebida, mas eu falo, às vezes falo para a Suzana, puxa, com dinheiro desse eu podia ir com você jantar fora. Custa você comprar uma Bíblia e dar para alguém, custa você chegar a gastar tempo com alguma pessoa, custa. Alguns de vocês vieram aqui nessa convivência, porque o pastor foi muito chato, mandou umas 2 ou 3 mensagens inbox em particular para vocês. Mas eu faço isso, eu pego a lista dos membros, aquelas pessoas que estão congregadas, aquelas pessoas que não estavam na lista de inscritos. 2 semanas antes nós tínhamos 140 e poucas pessoas. Eu falei, não está certo. Eu falei para a Suzana, pelo número de membros e pelas pessoas que frequentam a igreja, nós temos que ter mais do que o dobro disso. Suzana sabe quanto tempo eu gastei para mandar mensagem um por um. Pessoas descrentes também. Custa. Alcançar pessoas custa. Custa tempo, custa sacrifício, custa dinheiro para você chamar alguém para comer na sua casa, custa. Mas vale a pena. Uma das razões que a gente tem dificuldade na questão do evangelismo é que nós temos conceito errado. O mundanismo é quando você vê ali
e você não consegue distinguir o cristão ali no meio, certo? Não consegue. Você olha, e talvez no seu serviço as pessoas, você trabalha há anos lá, e até hoje ele não sabe que você é cristão. Está lá igual a qualquer outro, se confunde no meio daquilo. Isso chama mundanismo. Ou então outros, né, com aquela ideia anterior lá, é aquela ideia de monasticismo. O cara se isola, vai para um convento, vai para um monastério, ele se isola, né? Ou na igreja, ele se isola. Eu fico preocupado quando os GAs, né, a maioria já reúne no domingo, passa o dia inteiro na igreja. Eu não sou contra isso, mas eu fico preocupado. Se a sua família, o que pensa de você não estar na macarronada do domingo, no almoço, junto com a família? Eu já ouvi de pais falar assim, depois começou a ir na igreja, meu filho não para mais em casa. Me preocupo com isso. É legal estar na igreja, só que o primeiro campo de ministério é dentro da nossa própria casa. Ganhar a nossa própria família. É legal ficar na igreja, mas a gente não pode esquecer disso, precisamos ter um equilíbrio dentro dessa ideia aí. Cristianismo é isso aqui. Cristianismo é isso. Não é nem alienação e nem tampouco imitação. Jesus nos ensinou a infiltração. Faltou um O ali, mas a infiltração. Jesus se infiltrava no meio dos pecadores. Só que não imitava os pecadores, ele era diferente. Esse é o desafio que Deus tem para nós. Talvez diante dessa situação toda, desse quadro todo, é que as igrejas, quanto mais envelhecem, menos evangelizam. Isso é uma estatística antiga, muito antiga, mas parece que tem continuado isso. Quanto mais as igrejas envelhecem, menos evangelizam. Há igrejas que desde que nós chegamos aqui, 30 e poucos anos atrás, tem uma igrejinha perto de casa, e tem algumas outras que a gente passa pelo caminho, mesmo jeito, mesmo tamanho, mesma coisa. Quanto mais envelhecem, menos evangelizam. Por que menos evangelismo? Porque a vida dos cristãos gira em torno da igreja, e não fora da igreja também. Vocês devem saber, porque passaram pelo curso de novos membros, quem já é membro da igreja, mas lá nós ensinamos sobre os 4 pilares da ICEA. Falamos que dentro da igreja, para ser uma igreja equilibrada, precisa haver uma boa instrução, um bom ensino da palavra de Deus, boa comunhão. A maioria que frequenta o GF, GA. Quem que participa de GF, GA aqui? Levante a sua mão. Olha, maioria. Isso aqui eu queria reconhecer o trabalho dos líderes. A maioria das igrejas, cerca de 40%, 30% a 40% que frequentam grupos pequenos. Nós temos cerca de 70%, 80% da igreja. Isso é bom, porque é só no grupo pequeno que você tem comunhão, que você pode ter esse pastoreio mútuo. Então você que não participa ainda de nenhum GF, GA, saia daqui com esse propósito, tá? Para manter firme esse compromisso com Deus e também você se sentir integrado. Você chega aqui, você pode não conhecer o restante, mas se você conhece o grupo do seu GF, você não vai ficar perdidão aqui, né? Essa é a ideia do GF, do GA. Então o que nós entendemos aqui? Que a instrução é quando você ouve a Deus, e a adoração é quando você dá esse retorno a Deus. Esse é o objetivo. É como os dois lados. Hoje não tem, né? Mas aquele orelhão era assim. Você ouvia de um lado e falava de outro. Era assim, né? Então é a mesma coisa. Você ouve a Deus através do ensino da palavra e depois você retorna isso em adoração. Sem ensino da palavra, o louvor é inútil. É só palavra, boca para fora. Porque você tem que cantar aquilo que você conhece a respeito de Deus e está vivendo a respeito de Deus. Isso é adoração. Por quê? Lá em Isaías capítulo 1, nos primeiros capítulos, Deus
ele chama atenção, ele fica bravo com o povo de Israel, porque eles estavam oferecendo sacrifícios a Deus, mas sem entendimento, com pecado nos seus corações. Então a adoração se tornava inútil. Deus falou: para com isso. Então o ensino vem, Deus fala com você, transforma vidas, e a gente retorna isso através da adoração. A comunhão é aquele ministrar uns aos outros aqui, e o evangelismo é quando nós abrimos as portas da igreja, saímos, é o dia a dia, a maior parte do nosso tempo, que é de segunda a sexta ou até sábado em muitos casos. É assim que a igreja cresce em profundidade e em largura. Dentro da nossa declaração de missão da igreja, está lá: buscar um não cristão, levá-lo enquanto pessoal com Cristo e torná-lo um verdadeiro e frutífero seguidor. Isso é na teoria, mas a nossa igreja precisa melhorar. A coluna mais fraca da nossa igreja é evangelismo, é a mais fraca, e nós precisamos melhorar nesse sentido. Dá gosto de ver o que está acontecendo na igreja de Tomé Açu. Fizeram um salão novo lá, já está pequeno, vai ter que aumentar, e todo domingo chegando pessoas novas ali. Damos graças a Deus, temos orado, e Deus tem feito brotar ali um trabalho de décadas ali, agora que a coisa começa a frutificar. Então ore pelo trabalho em Tomé Açu, temos muito que aprender com eles também. Quando a gente fala de evangelismo, para muitos de nós são programas da igreja. Vai ter um encontrão de Natal, vou convidar. Vai ter uma convivência, vou convidar. Isso é uma parte. É bom, a igreja precisa ter isso, mas não é suficiente, porque a outra área é a área social, que é a área do seu trabalho, do seu estudo. Esse é o outro campo de ministério. A pergunta é: como é que está lá? E a outra é a parte mais pessoal, que envolve a família. Agora, sabe por que normalmente se restringe só a área ministerial? O padre Fábio de Mello, dizem que ele está com depressão. Eu não sei se ele é padre, se ele é um popstar, eu não sei direito o que ele é, porque eu vejo mais na televisão, nem sei se ele é realmente padre na prática, mas ele escreveu essa frase que eu achei que reflete bem uma situação. Então o jovem se converte e deixa de participar dos churrascos em família, deixa de frequentar a pizzaria nos finais de semana com os amigos do mundo, entre aspas. Não visita a tia doente porque está atarefado na igreja, não joga mais futebol com os amigos mundanos, para de ir à praça da cidade para fugir da aparência do mal, e deixa de apreciar artes em geral porque são coisas do mundo e automaticamente do diabo. Tudo isso na ilusão de estar se santificando, quando na verdade não percebe que o isolamento não produz santos, e sim alienados. Você pode não concordar com muita coisa dele, mas que isso a gente pode dizer que é verdade, é verdade. Eu vejo isso na igreja, pessoas que tinham um círculo de relacionamento muito grande, com familiares, com amigos. E na igreja, à medida que ele vai amadurecendo, entre aspas, ele não tem mais tempo para participar. Porque no sábado à noite, quando tem os aniversários de família, ele tem programa na igreja. Ele tem atividades. Domingo, quando tem a macarronada do almoço, também está ocupado. Porque tem um GA, porque tem isso, porque tem aquilo. Isso nos preocupa. Por isso que na nossa igreja nós não temos culto à noite. Porque eu entendo que qual foi o objetivo do sábado no Velho Testamento e depois domingo no Novo Testamento? Por que Deus instituiu o sábado, o sétimo dia? O que ele fez? Descansou. Agora Deus precisa descansar, conforme Isaías capítulo 40, que Deus não dormita, Deus dele não precisa de descanso. Não era ele que precisava descansar, ele estava querendo ensinar um princípio. Deus podia ter criado o mundo em um dia, em uma hora, porque tanto faz construir o mundo, tudo,
em 1 hora, 1 minuto ou em 6 dias, é a mesma coisa. O milagre é o mesmo. Mas Deus estava querendo ensinar um princípio para nós. 7º dia ele descansou. Por isso que, como igreja, nós procuramos não encher muito. Eu fico preocupado que está enchendo de novo. Por quê? Porque domingo também é dia de descanso. Então, se você precisa acordar cedo para vir domingo na igreja, ok, mas então durma cedo, porque a segunda-feira começa. Então, domingo também é dia para você sair com a família, dar um cochilo à tarde, jogar um futebolzinho, um vôlei lá na igreja, sei lá. Mas domingo também é para isso, é tempo com família, não é tempo passar o dia inteiro na igreja, porque é dia separado para o Senhor, é um tempo para refletir um pouquinho, para dar uma pausa, para renovar as forças físicas, emocionais e espirituais, para sentar um pouquinho, ler um livrozinho, que não tem tempo durante a semana. Por isso que a igreja está assim. Isso não é novidade, porque no Velho Testamento aconteceu a mesma coisa. 2006, né, Richard? Quando você veio aqui, eu estava voltando de São Paulo. Eu lembro não só do tempo, mas lembro também do tema que foi daquela convivência, que era um povo entre os povos. Era essa a ideia, que a igreja é um povo entre os povos. No Velho Testamento, quando Deus escolheu Abraão, e através de Abraão ele quis criar um povo. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Então o objetivo de Deus era através de escolher um povo para fazer o seu povo, o povo de Deus. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, diz em Hebreus 8:10. Ok. No Novo Testamento ele já muda um pouquinho a coisa, e no Novo Testamento ele escolhe um outro povo, porque o povo de Israel tinha falhado na sua missão. Vou explicar um pouquinho. Vós, porém, sois sarça eleita, falando para os cristãos do Novo Testamento, a partir da igreja primitiva, da primeira igreja, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então Deus escolheu a igreja. Agora, a pergunta é: para que Deus escolheu um povo chamado Israel? Para quê? A Bíblia diz que Deus escolheu um povo para quê? Farei de você um grande povo e o abençoarei, e você será uma bênção, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então Deus escolheu Israel para que através de Israel Deus pudesse abençoar todos os outros povos. Agora, veja o exemplo de Jonas. Todos conhecem a história de Jonas, por isso que é perigoso, como eu falei, a gente só conhece a historinha para criança. Só que Jonas foi engolido por um peixe, Não, a história é muito, o ensino é muito mais profundo do que isso. Jonas era um profeta, e como um profeta ele devia entender qual era o propósito de Deus através de Israel. Mas não, Jonas foi tomado por um sentimento nacionalista, e ele falou: eu não vou para Nínive, como Deus tinha falado, porque Nínive era a capital da Síria, um dos maiores inimigos de Israel, povo cruel, idólatra. Deus falou: eu não vou sair daqui para ir abençoar aquele povo maldito, não vou sair, não vou fazer isso. Então o problema de Jonas foi o problema que acomete igrejas também. O que eu vou sair daqui, eu vou falar com aquele cara beberrão, com aquele cara que é problemático, com aquele cara todo, aquela família toda. Aqueles sentimentos: eu sou o povo de Deus. O que eu vou falar do evangelho para esse povo idólatra, corrupto, violento? Esse foi o problema de Jonas. Não sei o que aconteceu com Jonas. Jonas dizem que é o livro que não terminou, que de repente fica naquele lá. Deus tentando mostrar para Jonas que o sentimento dele não era o mesmo dele. Deus tinha compaixão do povo de Nínive, e quando de má vontade ele pregou,
120 mil ninivitas se converteram ali. Foi o maior reavivamento que a gente vê na história do povo do Velho Testamento. Mesmo apesar de um profeta desobediente, nacionalista e egoísta. Para que existe a igreja? A igreja, da mesma forma, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a luz. Deus nos escolheu, isso é um privilégio tremendo. Nós não éramos nada, mas Deus nos fez povo seu, família de Deus, seus filhos. Não foi para a gente ficar se vangloriando e falar assim, quem são esses pecadores aí fora? Uma vez eu lembro que meu filho falou para mim assim, ele era menorzinho, ele falou assim, só vem gente complicada na igreja, né? Eu falei, porque são esses complicados que precisam mesmo. Os sãos não precisam de médico. Então a igreja precisa ter compaixão. O que seria de nós se o Evangelho não tivesse nos alcançado um dia? Onde estaria eu? Um dia a história diz que um dia o grande evangelista Moody estava andando com um amigo dele, andando pela rua, e de repente no meio fio tinha um bêbado, mendigo, jogado. Aí esse amigo de Moody falou para ele assim, coitado desse homem, olha que coisa. Moody olhou para ele e falou assim, aí estaria eu, se não fosse o Senhor. Isso é consciência. A razão de ser da igreja está relacionada com a sua missão. A igreja é a única sociedade cooperativa no mundo que existe em benefício dos não membros. A igreja só é igreja quando é para os de fora. É a única instituição que existe não para benefício próprio, mas para benefício dos de fora. A igreja só existe por isso. Por isso. Nós viemos para uma convivência, para sairmos daqui fortalecidos, para sermos igreja lá fora. Não simplesmente para sermos abençoados. Nós somos abençoados para abençoar. Esse é o objetivo de Deus. Por isso, nós temos que ir onde os peixes estão. Eu não sou pescador, não gosto de pescaria, admiro os que gostam, que acham que relaxam. Eu fico tenso na pescaria, porque eu fico ali não pescando, pensando, o que eu estou fazendo aqui? Eu podia fazer tanta coisa. Então não me estressa, pescaria me estressa. Mas eu admiro aqueles que gostam e ficam relaxados ali, né? Mas eu sei que a gente tem que ir onde os peixes estão. Mas a igreja não tem feito isso. A igreja fica convidando as pessoas a virem. O Velho Testamento era vinde, porque o povo tinha que, as pessoas gentis que não eram judeus, eles tinham que se tornar judeus para chegar até Deus, passar por todos os ritos judaicos. No Novo Testamento não é vinde, é ide. Vinde os sobrecarregados e cansados, né? Mas é ide, esse é o mandamento de Jesus. Agora a pergunta é, por que eu preciso pregar? Por que eu preciso pregar? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão daquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés do que anunciam coisas boas novas. Então essa sequência, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Mas para ele invocar, ele tem que ouvir, tem que crer. Para crer, ele tem que ouvir. E para ouvir, alguém tem que pregar. E para pregar, alguém tem que ser enviado. É assim que funciona o evangelismo. É assim, ninguém vem sozinho. Alguém vai ter que falar. Agora, a minha pergunta é, honestamente, para todos nós da igreja,
você realmente crê que Jesus é o único caminho para Deus? Ou você acha que no final das contas, Deus, como um Deus brasileiro, como dizem, Ele vai dar um jeitinho, Ele vai ficar com pena, e no final das contas Ele vai dar um jeitinho e colocar todo mundo pela porta dos fundos? Se você ainda pensa assim, me perdoe a frase, mas Deus foi muito burro quando mandou seu próprio filho para morrer naquela cruz, no meu lugar, se tinha outro caminho. Ele mandou seu filho, seu único filho, porque era o único jeito, é a única forma para que você e eu pudéssemos ser salvos. Se tivesse qualquer outra forma, você acha que Ele ia fazer isso? Quando Jesus estava ali na cruz, morrendo, e a Bíblia diz que Ele estava carregando sobre si o pecado de todos, de todas as gerações, pecados que ainda serão cometidos, estava carregando sobre si. E naquele momento, quando Jesus estava morrendo, o céu se escureceu como densas trevas, a Bíblia diz, uma escuridão total, simbolizando que Deus, simbolicamente, não conseguia ver seu próprio filho morrendo naquela cruz. O Criador se fazendo criatura. Você acha que teria outro jeito? Não. Por isso que fala que Jesus é o único caminho. Essa pergunta, você e eu estamos sendo ponte ou barreira para que as pessoas cheguem até Jesus? A maioria das parábolas que existem, comparações ou metáforas que existem sobre a igreja, todos eles falam de crescimento, todos eles. Todas as metáforas, seja do edifício que está sendo edificado, o reino que está em expansão, a família crescendo, o corpo se expandindo, crescendo, porque crescimento é sinal de vida. Por isso, o que é o alvo de Deus para você e para mim? São dois. Um alvo interno e um alvo externo. O alvo interno de mudança de caráter. Deus precisa nos transformar. Se Deus não nos transformar, não adianta sair por aí falando de Jesus. Que a pergunta é, que Deus é esse que não mudou a sua família e você vem falar desse Deus para mim? Mudança de caráter e sermos testemunhas. Transformados para transformar. É assim que funciona. Um crescimento equilibrado tem que crescer em 3 direções: em direção a Deus, por isso que a gente estuda a Bíblia, por isso que a gente tem um tempo de adoração aqui, tem que crescer em termos, travou aqui, tá, tem problema, tem que crescer no sentido orgânico, em relação à igreja, comunhão, mas também tem que crescer em quantidade em direção ao mundo. Baixe a sua cabeça agora para um tempo de reflexão. A pergunta é, como que está o seu coração? Quando você olha, dê uma olhadinha aqui, agora apareceu, dê uma olhadinha aqui. Quando fala de cuidar do seu coração, não adianta querer alcançar o mundo sem que você comece arrumando o seu coração diante de Deus. Veja que é um círculo, mas ele vai rodando. Então a pessoa que você sendo transformado por Deus, a sua família sendo transformada, a sua igreja acontecendo coisas ali de Deus, então o mundo vai ser alcançado. E essas pessoas descrentes vão sendo alcançadas, eles vão ter um novo relacionamento com Deus, e essas pessoas que têm um novo relacionamento com Deus, vai alcançar a sua família. Está vendo como que é um ciclo? Tudo começa comigo e com Deus. Não adianta querer alcançar o mundo sem que você tenha sido alcançado por Deus, sendo transformado por Jesus. Eu queria que no tempo agora de oração silenciosa, nós temos um cântico que diz: a começar em mim quebra corações. Tudo começa
no meu coração. Começar em mim quebra corações. Não adianta pensar na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos, seus pais. Tem que começar do seu coração, do meu coração. Senão não adianta. Então a oração é: Senhor, comece quebrando o meu próprio coração. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão. Para que teu corpo cresça assim, Como a perfeição. a começar em mim. Senhor Deus, o Quebra Senhor conhece o coração de cada um aqui. sejamos todos um, como Talvez haja pessoas aqui, Senhor, que ainda precisam entregar o seu coração, Senhor. Já ouviram acerca do Evangelho, de que o Senhor mandou seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos meus pecados, para que a minha vida pudesse ter um novo sentido, minha vida pudesse ser transformada. Ó Deus, se há pessoas aqui hoje assim nessa situação, manifeste a tua presença, toque nesses corações, que o Espírito Santo fale profundamente, para que hoje haja essa entrega de vida, onde pessoas hoje possam falar: Senhor, eu reconheço que eu sou pecador, tenho tentado dirigir minha própria vida, mas olha como eu estou agora, olha como está minha família. Reconheço que eu sou pecador e reconheço que o Senhor mandou seu Filho Jesus para morrer na cruz no meu lugar. Então hoje eu entrego, abro meu coração, eu entrego a minha vida ao Senhor. Entra no meu coração e seja o meu Salvador, o Senhor da minha vida. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida pelo teu poder, para que dessa forma também eu possa servir de instrumento para levar essa mesma mensagem para minha família, ser uma bênção aqui na igreja e também para aqueles que me rodeiam lá fora. Mas talvez haja pessoas aqui também, Senhor, que estão com os corações frios. Um dia entregaram sua vida a Jesus, mas parou no tempo. Talvez esfriaram e precisam uma nova reconsagração, restauração de vida, novo propósito diante do Senhor. Trabalhe nesses corações também, ó Pai, porque é só o Senhor, pelo teu poder, é que pode fazer isso, Senhor. Nós não temos forças, ninguém tem forças para isso, mas que o Senhor opere nesses corações. Oramos, ó Pai, por toda a igreja aqui, por aqueles que nos visitam, estão pela primeira vez. Faça a tua obra, cada um cuidando do seu coração. E a Bíblia é bem clara dizendo: cuide do seu coração. Não é para cuidar do coração da esposa, do marido, dos pais, dos filhos, dos amigos, da sociedade. E cada um cuida do seu coração. É aí que as transformações começam a acontecer ao nosso redor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém e amém. Nós vamos ter um pequeno intervalo aqui, deixe-me ver, uns 15 minutinhos aqui. Depois nós vamos fazer o seguinte: os adolescentes vão ter a classe separada, os jovens também vão ter. Agora, aqui no nosso grupo, se over 30 quiserem ficar aqui, podem ficar. Mas nós vamos ter um tempo para, de uma forma prática, né? O pastor Richard,
ele vai falar, dar umas dicas práticas sobre a questão do evangelismo e 2 testemunhos sobre conversão, tá? Para a gente poder visualizar um pouquinho aquilo que Deus fez na vida de algumas pessoas aí. Então, um intervalozinho de 10, 15 minutinhos, a gente chama aqui, depois a gente volta. Momentinho. Sim.